Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que traz paz, luz, serenidade para a nossa alma e para o nosso coração. Vamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo toda luz, direção e sabedoria para que Deus nos guie a cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, acolhe meu pobre coração. Senhor meu Deus, acolhe as misérias da minha alma. Acolhe-me, Senhor, tão necessitado que estou do Teu amor e da Tua misericórdia. Tão sedento estou da Tua palavra, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Alimenta a minha alma, alimenta meu coração, alimenta a minha razão, alimenta todo o meu ser, Senhor, com a Tua palavra, para que a Tua palavra eu possa viver. Dá-me a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, agora e sempre. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, querido irmão, querida irmã. Vamos meditar a palavra, vamos mergulhar na palavra, vamos nos encher da palavra de Deus. Nós necessitamos tanto do Espírito Santo de Deus para conduzir nossa vida. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito que conduz a palavra. É o Espírito que nos ilumina por meio da palavra. Por isso, quando nos abrimos à palavra eterna de Deus, Jesus palavra, é o Espírito que Jesus nos dá, o Espírito que vem da palavra. Lucas, alô, grande Evangelho de Lucas, maravilhoso Evangelho de Lucas. Então hoje marca no seu caderno Lucas 6, vamos agora para os versículos 12 até o versículo 19, certo? Lucas 6, de 12 a 19. Muito bem, é assim que a palavra de Deus vem ao nosso coração. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração. Então, por favor, já marque esse versículo 12 aqui como uma mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Que mensagem é essa? Então, primeiro Jesus subiu a montanha. A montanha, no sentido geográfico, é um monte alto. Alto quer dizer as alturas. As alturas é o lugar da morada de Deus. Subir a montanha quer dizer subir ao encontro de Deus. É se colocar na presença do Deus Altíssimo, do Deus Grande. Então Jesus subiu à presença do Pai, Jesus subiu à presença de Deus, mas para orar. Para orar e para estar na comunhão com Deus. E ele passou a noite em oração. Passou a noite em comunhão. Passou a noite na presença de Deus. Porque oração não é outra coisa. Muitas vezes participamos de vigílias, de momentos extensos de oração, mas não entenda que é a extensão do tempo. Entenda que é a extensão da graça. Quanto mais nos colocamos na presença dele, mais ele se faz presente em nós, mais ele nos transforma, nos transfigura, nos renova. Por isso, Jesus está nos dando o exemplo de que para permanecermos em Deus, é preciso ter momentos intensos de oração com o Pai, como assim ele o fez. Então ele passou essa noite toda em oração. Quando amanheceu o dia, ele chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Então, o motor da escolha é a oração. A luz, a direção, ela vem da oração. A serenidade, a paz, a sabedoria que precisamos para tomar decisões na vida. Quantas decisões, né? Não seriam melhor tomadas, iluminadas, se nos dedicássemos mais à oração? As decisões todas da vida. Decisão de casar,
decisão de ter filhos, a decisão de onde morar, mas há decisões do cotidiano. Às vezes estamos passando por aflições, precisamos tomar decisões em relação a filhos, a vida, a minha questão pessoal. Se dedique à oração. Não tome nunca decisão na precipitação e na incitação do coração. Porque onde nós erramos muito na vida, então nós ficamos incitados por causa das situações negativas vividas e no impulso nós queremos tomar decisões. Não. Se entregue à oração, para que a oração traga paz, serenidade e na tranquilidade do Espírito possamos decidir. Como Jesus chamou o grupo era grande, grupo de discípulos, mas desse grupo ele ia tirar os seus apóstolos, que seriam os seus continuadores. Os discípulos, aqueles que aprendem com ele, mas os que são enviados para continuar sua missão e receber toda aquela autoridade apostólica que ele vai dar aos seus, é preciso agora estar iluminado. E ele se abre à graça. E daí ele chamou os apóstolos. O primeiro deles, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Seu irmão André, Tiago e Filipe, Tiago e João, na verdade, Filipe e Bartolomeu. Já preste atenção que o nome de Pedro, que é Simão, vai ser sempre o primeiro na lista dos apóstolos. Ele não foi o primeiro chamado, mas ele vai ser o primeiro dos apóstolos, porque ele vai ser designado para ser o responsável, o chefe, o cabeça ou o primaz dos apóstolos. Então, o primado, que vamos depois entender de Pedro, que Jesus vai dando a ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, depois Pedro apacenta, já nos é demonstrado no próprio Evangelho quando o nome dele é colocado sempre em primeiro em todas as condições. Inclusive seu irmão André foi chamado primeiro, mas André que o chamou para seguir Jesus. Mas no coração de Jesus, Pedro já era o primeiro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão, e mudou para Pedro porque Pedro é Kefas, Cefas, pedra, rocha. Tem todo um significado, um simbolismo maravilhoso. É importante entendermos isso para vivermos nossa fé apostólica. Na igreja ela é apostólica, mas ela é petrina. Ela tem Pedro como o primeiro dos apóstolos. Aí nós entendemos a importância que tem a figura do Papa como aquele que é o primeiro de todos os apóstolos no dia de hoje. Porque se os apóstolos são os bispos, o primeiro bispo é aquele que é sucessor de Pedro. Tá? Então, a importância que isso tem para a compreensão da nossa fé. Tomé, Tiago de Alfeu e Simão. Mas aqui é o outro Simão, o Simão Zelota. Tem o Simão Pedro e tem o Simão que é Zelote, né? Judas de Tiago, tem dois Judas, né? E Judas Iscariotes, que depois foi seu traidor. Você veja que mesmo selecionando, escolhendo e sendo iluminado, não é que Jesus errou, mas é que Judas não correspondeu à graça que Deus lhe deu. A graça que Deus muitas vezes confia a nós, não é que Deus errou conosco, não. Pelo contrário, é que Deus, na sua misericórdia, nos dá chance, nos dá oportunidade de nos arrependermos, de nos melhorarmos, de nos corrigirmos. Às vezes uma pessoa casa com outra, meu casamento não deu certo porque não era para ser aquela pessoa. Pode ser que não era para ser, mas muitas vezes era para ser e a pessoa perdeu a chance, a oportunidade. A pessoa não correspondeu à graça que a ela foi dada em muitas situações da vida. Tá? É importante entender que as coisas não são predestinadas para que sejam assim, mas no reino de Deus tudo é destinado para se salvar àqueles que não correspondem ao chamado da graça, à salvação que Deus vem nos dar e não corresponde ao amor dele. Então Jesus agora desceu com eles da montanha, parou no lugar plano,
Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saiu uma força que curava a todos. Versículo 19, né? Tem aqui para nós uma graça sublime. De Jesus sai uma força. De Jesus sai a graça que cura a todos. Por isso que precisamos estar na presença de Jesus. Primeiro, para ouvi-lo. Quando nós ouvimos, nós somos tocados pela sua palavra. E uma vez que somos tocados pela sua palavra, nós podemos tocar na sua graça. Nós queremos ser curados, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser restaurados. Por isso, é preciso ouvir Jesus, tocar na sua graça e a sua graça tocar em nós. Muito bem, vamos trazer aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante de um momento importantíssimo da vida de Jesus, onde ele escolhe os seus 12 discípulos. Claro que ele tinha muito mais discípulos do que isso, mas ele escolhe discípulos que estarão próximos dele, que vão viver com ele, com aqueles com os quais ele vai ter uma responsabilidade muito maior. E olha que a escolha é muito importante, porque depois da sua paixão, serão eles que vão levar a igreja adiante, que vão garantir com que a missão que é de nosso Senhor, ela possa se realizar de maneira plena. A igreja está hoje aqui porque ele não errou nessa escolha dos 12. É por isso que nós vemos primeiro Jesus que vai buscar um certo conforto na oração, ouvir o Pai para depois então poder escolher. E aqui nós vemos essa lista muito bonita desses 12, inclusive o Papa Bento XVI, ali no ano de 2006, fez belíssimas catequeses contando a história de cada um desses apóstolos, muito bom. É só procurar no site do Vaticano que lá tem, né? Saiu também em livros, é algo muito bonito, muito legal, onde ele vai tentando recompor, a partir dos documentos históricos, a história de cada um desses discípulos. Isso é muito, muito, muito legal. Mas aqui nós estamos diante não só desse detalhe, mas de algo que também pede da gente uma certa compreensão. Depois de uma certa estrada, também Jesus chama os discípulos para uma responsabilidade maior para com ele e para a missão que ele está realmente desenvolvendo. E eles precisam responder desse jeito. A eleição desses 12 mostra uma coisa muito importante para a gente. Até mesmo Jesus precisava de apoio, precisava de companhia. Os círculos eles vão diminuindo, né? Tem os 12, tem os 3 que são mais próximos, tem João que é bem mais próximo, embora a autoridade maior seja aquela de Pedro, mas nos coloca diante da necessidade de sempre caminharmos juntos, né? Nosso mundo prega muito individualismo, mas quase sempre o individualismo tem como ali destino final um pouquinho também de frustração, porque a gente precisa de pessoas para que a gente possa dividir as alegrias e possam nos ajudar também ali nos momentos difíceis a caminhar. E não foi diferente assim com Jesus. Agora, o que eu acho bem legal mesmo do número desses 12, que representa as 12 tribos de Israel, claro, então é o novo povo de Deus, todos esses conceitos que aqui estão colocados, mas eu acho muito legal o fato de que muitos desses apóstolos nem sabemos o que fizeram, como é o caso de Simão o Cananeu, um outro Simão, não exatamente Simão Pedro, e que a história, pelo fato de não sabermos, não quer dizer que ela não tenha sido importante. Encontramos em outros documentos históricos sobre isso, mas no Evangelho não diz uma palavra, porque o mais importante é a presença, o mais importante é o ser. Enchendo-nos da graça de Deus, o resto é o próprio Senhor que vai conduzir e que vai nos direcionar para o caminho certo. E aqui é o que Jesus faz com seus 12 apóstolos escolhidos nessa noite para que pudessem então dar continuidade a essa belíssima missão e fazer com que a igreja chegasse até nós como de verdade chegou. Jesus Mestre, Jesus Senhor, Jesus modelo da oração, faça de mim um homem orante. Faça de mim, Senhor, um homem que se coloque aos pés da palavra,
Um homem que esteja aos teus pés para te ouvir, para te escutar, mas para ser direcionado pelo teu Espírito. Me conceda o Espírito da oração, para que a oração ilumine meu coração, para que a oração ilumine minhas decisões, minhas escolhas e tudo que dia a dia eu preciso viver. Ensina-me a ser um homem orante, para que na Tua presença, Senhor, eu possa crescer, amadurecer na fé e estar sempre em comunhão com a graça. Dai-me, Senhor, a graça da oração e, por meio dela, purifica, renova e lava o meu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Graça, luz e muita ternura de Deus no seu coração. Que a palavra de Deus esteja sempre conduzindo você, sua casa, sua família. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.